Glória a Deus, aleluia! Você foi abençoado já com esses louvores, com essa oração, com esse tempo precioso na presença de Deus. Agora eu quero trazer uma palavra especial, mais um herói da fé, Timóteo, filho amado e fiel no Senhor, né? Discípulo do apóstolo Paulo, homem cheio de fé. Olha que interessante, em 2 Timóteo, nós vamos trabalhar em 2 Timóteo, livro de 2 Timóteo, capítulo 1 e capítulo 2, diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1 e 2, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Timóteo não era filho de sangue de Paulo. Timóteo era um filho na fé, sabe? Pessoa com quem Paulo tinha afinidade, mas pessoa com quem Paulo instruiu, acompanhou, discipulou e deixou igrejas para que ele cuidasse, né? Dele as pessoas davam bom testemunho, era um obreiro confiável. No capítulo 2 de 2 Timóteo, verso 1 a 3, depois 9 a 15, diz assim, Tu, pois, meu filho amado, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos, para que também ensinem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Agora o verso 9 até o 15. Pelo que sofro trabalhos até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo estava preso como se ele tivesse feito algum mal, mas mesmo dentro da prisão ele estava pregando o evangelho. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória. Ordeno-lhe diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos homens. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse era o versículo do seminário quando eu fiz. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Apresente a Deus aprovado, como alguém que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a Bíblia. Senhor Deus maravilhoso, Pai, diante desta palavra nós queremos ministrar hoje à noite, pedindo que o Senhor toque os corações, abençoe os ouvintes, Pai, e que fale e que inspire através da vida de Paulo e Timóteo. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, Timóteo, um verdadeiro filho na fé, chamado como um amado e fiel filho no Senhor. Que o Senhor, Pai, nos inspire, nos ajude, nos fortaleça, em nome de Jesus, amém, amém. Timóteo era alguém de quem as pessoas davam bom testemunho. Sabe coisa legal quando você indica alguém, acompanha alguém, e esse alguém é alguém que realmente foi transformado, e alguém que anda corretamente? Obrigado por você ter indicado aquela pessoa.
Obrigado porque ele tem feito um trabalho maravilhoso aqui. Obrigado porque você indicou aquele moço. Nossa, ele é excelente. Nossa, obrigado porque você indicou esse jovem. Ele tem feito um bom trabalho e dado bom testemunho. Timóteo era alguém que as pessoas davam bom testemunho. Você pode conferir depois lá em Atos 16, de 1 a 5. As pessoas falavam bem dele. Em Atos 17 fala que ele era um obreiro fiel, confiável, sabe? Alguém que as pessoas podiam confiar para se aconselhar, alguém que as pessoas podiam confiar para tomar decisões, alguém que as pessoas podiam confiar, né, deixando a igreja, deixando a casa, deixando, né, nós como líderes muitas vezes recebemos a responsabilidade de cuidar de filhos, de pessoas, né, de acompanhar vidas. Era alguém confiável. Ele era alguém também, um incansável colaborador. Sabe aquelas pessoas que você pede para fazer uma coisa, faz 2, 3, 4? Um dos episódios que eu estava assistindo The Chosen, né, fala assim que tinha uma lei romana, que quando um soldado romano pedisse para você carregar as coisas dele, você tinha que deixar tudo que você tinha e carregar, né, 1 milha. Quer dizer, 1 quilômetro e 600 metros. Tinha que carregar tudo para ele. E daí Jesus e seus discípulos carregam. Chegando no lugar marcado que era da lei de 1 milha, os soldados pedem de volta as coisas. E Jesus fala: não, nós vamos levar mais longe. Quando alguém te pedir para carregar 1 milha, vai com ele 2. Mas agora, ele fala assim, mas agora essa próxima milha a gente não vai carregar por obrigação. A gente vai carregar porque a gente quer. Os soldados até pedem para eles, então daqui tira o capacete, por favor. Para ninguém pensar que nós estamos obrigando vocês. E eles carregam. E aquilo faz um impacto na vida daqueles soldados. Você ser uma pessoa colaboradora, um incansável colaborador, dá um impacto nas vidas. Filho amado e fiel no Senhor. Filipenses 2 fala que ele era um exemplo de abnegação, sabe? Alguém que nega algumas coisas que gosta para fazer outras para os outros. De gente que precisa. Alguém que estava pronto a viajar milhas e milhas para levar algumas coisas apenas para o seu mestre. Fala que Timóteo levava roupas de Paulo, a capa de Paulo e pergaminhos quando Paulo precisava. Sabe? Precisamos ter esses homens de fé, avaliar sua vida, suas origens, seu chamado, a intensidade das suas amizades, os conselhos deixados, a sólida amizade que o professor Paulo e o aluno Timóteo desenvolveu um resultado de longo convívio, mas de trabalho na obra do Senhor. Ter amigos cristãos, ter relacionamentos cristãos, nos ajudam a permanecer na obra, sabe? Você tem amigos e pessoas que te aproximam de Deus, ou pessoas que te afastam de Deus? Os seus amigos têm te aproximado da obra de Deus, te ajudado na caminhada de fé, te estimulado a ir para a igreja, tem te feito mais servo, mais cooperador, tem melhorado o seu ministério. Timóteo era um homem. A gente sempre olha para Elias, né, que falou na palavra de Deus que era um homem com os mesmos desejos e vontades e tentações que a nossa. Mas todos eram. Timóteo era jovem, também tinha suas aspirações, suas ambições, seus desejos.
Mas ele largou tudo isso para servir o Senhor. E servir com excelência. Sabe? As suas origens, sua avó chamava Lloyd, que significa livre, virtuosa, encantadora. Sua mãe Eunice, que significa aquela que tem a vitória. Sabe? Uma avó encantadora e uma mãe vitoriosa. Pai de Timóteo era um grego e sua mãe, né, era aí judia. Por isso até que ele não circuncidou ao 8º dia. Timóteo foi circuncidar mais tarde, para que os judeus não rejeitassem a sua mensagem ou a sua pregação. Estava pronto, se fosse necessário, a fazer algumas coisas para ganhar pessoas para Cristo. Olha que exemplo, sabe? Desde a juventude, Timóteo se destacou por ser um exemplo aos jovens realmente convertidos ao Senhor. Atos 16:2, vamos abrir esse trecho, Atos 16:2. Atos 16:2. Os irmãos em Listra e Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Em toda a cidade onde passavam, instruía os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Timóteo era alguém que era exemplo. Ainda no início do seu ministério mostrou-se profundo conhecedor das Sagradas Escrituras. E isso possibilitou, tornar-se um intrépido e hábil pregador da palavra. Alguém que busca conhecer a palavra de Deus e pregá-la para que pessoas sejam transformadas. Era um grande companheiro de Paulo, na sua segunda viagem missionária. Paulo escolhera Silas como companheiro. E quando chegou a Listra, lugar que residia Timóteo, ainda no começo do trajeto, levou esse rapaz com ele. Atos 16, de 1 a 3. Então é interessante que Paulo procurava companheiros leais. E Timóteo era alguém leal. Alguém comprometido. Nessas viagens, ele era um pregador também. Sabe? É interessante que com Timóteo, eles atravessaram a fronteira ocidental. Além da Macedônia, Corinto, Éfeso, Roma, foram a Troade, e ali eles pregavam. Quando Paulo teve aquela visão que fala, passa a Macedônia e ajuda-nos, Timóteo foi com ele. Um novo lugar, sabe? De culturas diferentes. Um lugar que poderia ter perseguição e morte. E ele estava disposto a, se fosse necessário, morrer pelo Evangelho. Morrer pelo Evangelho. Nas cartas de Paulo, Paulo chama Timóteo de servo de Jesus Cristo, Filipenses 1:1. Timóteo, servo de Jesus Cristo. Além, como nós vimos em 1 Coríntios 4:17, filho amado e fiel. Em Colossenses 1, ele chama Timóteo de irmão. Irmão. Na carta aos Romanos, ele chama Timóteo, Romanos 16:21, fala, Timóteo, meu cooperador. E na carta aos Tessalonicenses, ele já fala, Timóteo, ministro de Deus. Passa de filho, servo, irmão, cooperador, agora um ministro de Deus. Paulo já passava o bastão para Timóteo, como passou para outros. Deixando, agora
segue essa vida, servindo a Cristo, honrando o nome de Jesus, levando o Evangelho. Na sua primeira missão sozinho, né? Paulo pega uma igreja que antes muito idólatra, na Ásia Menor, né? Centro de adoração a Artemis, ou Diana, deusa da guerra e da fertilidade. Timóteo era alguém que estava enfrentando pessoas idólatras, e com intrepidez pregava o Evangelho. Sabe? Paulo se torna aí uma pessoa que envia. E Timóteo se torna agora pastor de igreja. Tanto João quanto Timóteo, né? Os dois foram pastores da igreja de Éfeso. Olha que honra. Alguém que pregou, né? João mesmo, depois, entre o ano 81 e 96, do imperador Domiciano, quando a perseguição aos cristãos intensificou, João foi exilado, né? E ele tinha sido pastor nesta mesma igreja que Timóteo, ainda no começo do seu ministério, inexperiente, imaturo, por certa conta da sua juventude, teve que desenvolver habilidades para enfrentar grandes dificuldades que se enfrenta no início de uma igreja. Eu aí, além das 2 igrejas que fui fundador, já ajudei a plantar, né, mais de outras 5 igrejas. Sabemos da dificuldade que é o início, da dificuldade que é plantar uma igreja. E Timóteo estava ali pronto a desenvolver esse trabalho com fidelidade no Senhor, sabe? O que nós podemos tomar disso e tomar para as nossas vidas a respeito de um jovem? Procura apresentar-te a Deus aprovado. O que você fizer no seu trabalho, na sociedade, na vida em si, procura fazer com excelência. Não só para que pessoas e homens vejam, mas como se você fizesse para Deus. Procura ser aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Na obra de Deus, homens e mulheres que não têm do que se envergonhar. Falhos, erros, dificuldades, alguns problemas, todos nós vamos ter. Mas tente sempre acertar o alvo. Busque acertar o alvo. Para que você possa se levantar quando errar ou falhar. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Que não usa a Bíblia como um amuleto, que não usa a Bíblia como uma caixinha de provérbios, ou um livro da sorte, mas que usa a Bíblia como conhecimento, que usa a Bíblia como palavra de Deus, que usa a Bíblia para tomar as decisões certas, e que usa a Bíblia como fonte inesgotável de fé. Usa a palavra de Deus para crescer. Usa a palavra de Deus para andar direito. Usa a palavra de Deus para ser transformado. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Graças a Deus pela vida de Timóteo, um verdadeiro herói neotestamentário. Um verdadeiro herói do Novo Testamento. Homem fiel, homem cooperador, homem que tinha bom testemunho,
Homem que estava pronto a trabalhar incansavelmente na obra do Senhor. E um exemplo de fé na família, que seguiu firmemente a sua avó e a sua mãe. Terceira geração dentro da sua casa. Segunda geração de cristãos. Era um discípulo de Paulo, fiel ao Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso, abençoe cada um, Pai, que ouviu a Tua palavra e aqui foi edificado no Senhor. Que a Tua presença santa e maravilhosa, Pai, esteja com os Teus filhos. Que de maneira especial e poderosa o Senhor seja com cada um deles, Pai. E que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que a Tua bênção esteja sobre as suas vidas. Que o exemplo de Timóteo possa ajudá-los e fortalecê-los na caminhada e na vida cristã. Em nome de Jesus. Amém e amém.